Fala pessoa linda, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre jejum intermitente. Se você quer começar a fazer o jejum intermitente, mas não sabe por onde começar, o que comer, o que beber, qual protocolo seguir, fica aqui nesse vídeo, já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e vem comigo! Vou começar falando sobre os protocolos. Existem vários protocolos que muitas pessoas seguem. Vocês viram aí nas 3 semanas que eu fiz protocolos diferentes, intercalei eles, mudei um pouquinho. Teve semanas que eu fiz 3 dias de jejum de 24 horas, teve semanas que eu fui mais tranquila, teve outras semanas que eu dei mais uma puxadinha. Então, você precisa conferir no seu organismo, no seu processo, o que você se adapta. E principalmente não se acomodar em um protocolo, porque o nosso corpo, ele se adapta a tudo. Então, você não pode deixar ele se acomodar naquele protocolo, porque senão vai chegar um momento que você vai parar de perder peso, de eliminar os pesos. Então, o primeiro protocolo é o 12 por 12. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui, mas o primeiro protocolo é 12 por 12. O segundo, 16 por 8. O terceiro, 20 por 4. E o quarto, 24 por 1. Ou 24, né? 23 por 1. O que significa isso, Aline? Significa que você vai ter uma janela de jejum e uma janela de alimentação. Vamos para o principal. Qual eu devo começar, Aline? Comece pelo menor, 12 por 12. Sim, comece sempre pelo 12 por 12. Eu comecei assim e fui só aumentando ao longo do meu processo. Então, o que isso significa? Se eu tenho 12 por 12, eu tenho 12 horas de jejum, né? Tenho 12 horas de jejum e tenho 12 horas da minha janela de alimentação. 12 horas que eu posso ficar sem comer nada e 12 horas que eu posso me alimentar. Mas, em prática, o que isso significa? Se eu janto 8 horas da noite, eu vou me alimentar na próxima vez 8 horas da manhã. Então, se eu janto 8 horas da noite, eu vou ficar as horas que eu fiquei acordada, contar as horas que eu estou dormindo. Isso é muito bom, que você pode usar a sua hora de sono, que conta como jejum. E quando chegar 8 horas da manhã, eu me alimento. Sim! Ou o de 16 por 4. Ou 20 por 4. Se eu me alimento 8 horas da noite, eu só vou comer alguma coisa no horário do almoço, meio-dia ou 1 hora da tarde. Isso vai dar uma janela de 16 horas ou 17 se você for almoçar 1 hora da tarde, que é o meu caso aqui. Às vezes eu almoço meio-dia, às vezes eu almoço 1 hora. Mas se você for além e só lanchar, se você lanchar 5 horas da tarde e não jantar e só voltar a comer no almoço do dia seguinte, isso vai dar 20 horas de jejum. Então, você vai fazendo o seu jejum assim, gradativamente, progredindo no seu jejum. Então, faça um progresso, né? Na primeira semana você faz o jejum de 12 horas, na segunda semana, se você já sentir, não, eu já tô conseguindo ficar mais, eu já posso tirar o café da manhã e pular logo pro almoço. Então, eu pulo pro almoço. Já faz lá na segunda semana. Na terceira semana, você já entra no de 20 horas. Na quarta semana, você já faz um dia só de jejum de 24 horas. Segue a sua rotina de jejum de 12 por 12 e um dia na semana você faz de 24 horas. E vai progredindo. Mas, Aline, o que eu posso comer nesse meu jejum? O que eu posso beber? Não vou poder beber nada? Sim, vai. O que eu posso beber? Água, chá, água com gás, café. Tem outras bebidas também, mas esses são os principais.
tudo sem açúcar, porque se você colocar açúcar, vai ter caloria e isso não conta, isso quebra o seu jejum. Se tem caloria, quebra o jejum, tá? Então precisa ser sem açúcar. Acostume-se a beber café sem açúcar, tá? Se acostuma, treine o teu paladar. Eu já tenho mais de 8 meses que eu não bebo café sem açúcar e não sinto falta, graças a Deus. Se você é daquelas pessoas que não consegue ficar sem o açúcar no café, diminua. Se você coloca 3 colheres, começa a colocar uma. Ou vai diminuindo conforme as semanas, tá? Mas no jejum, se você tomar café com açúcar, ele quebra o teu jejum. Então, se você não consegue beber café sem açúcar, não beba café no seu jejum. Beba água ou beba chá, tá bom? O que eu posso comer na minha janela de alimentação? Quando quebrar o jejum, quando acabou a hora do meu jejum e eu vou entrar na minha janela de alimentação. O que eu posso comer? Comida de verdade, né? Ah, se eu tô fazendo 12 por 12, se você vai tomar teu café, come um iogurte, ou coma um ovo mexido, um ovo cozido, né? Ou coma um pãozinho. Se você for comer um pãozinho, não coma 3 pães, né? Coma metade do pão, ou uma fatia de pão, ou faz uma torradinha, não sei. Coma alguma coisa, mas um pouquinho mais leve, menos quantidade. Tenha equilíbrio na sua alimentação. Vai diminuindo gradativamente a quantidade de comida que você come, porque isso vai influenciar demais. Se for na hora do almoço, coma proteína, coma verdura, come fibra. Diminua um pouco dos carboidratos, porque isso vai te ajudar também nesse seu processo. Um ponto-chave que eu vou falar aqui é: o jejum em si, ele não emagrece. O que vai fazer você emagrecer, o que vai fazer você eliminar, é o que você vai comer na sua janela de alimentação. Naquelas horas que você tem para comer, se você for comer igual uma capivara raivosa, você não vai eliminar peso. Então, tenha consciência do que você vai comer e a quantidade que você vai comer. Nós só emagrecemos quando você come menos do que o seu corpo gasta. Maline, o que isso significa? Vou colocar uma imagem aqui. Significa, se você é a Ana, que come 2.000, que gasta 2.000 calorias por dia e come 1.800, você tem aí 200 calorias que não foram ingeridas. Se não for ingerida, o nosso corpo precisa pegar ela de algum lugar. E ela vai pegar da onde? Das gorduras, das reservas de gorduras acumuladas no nosso corpo. Então, você precisa se policiar no que você vai comer, tá bom? Chuchu, beleza? Qualquer dieta que você for fazer, se você não entrar em déficit calórico, você não emagrece. Então, tenha consciência. O jejum intermitente, ele é um auxiliar no seu processo. Utilize ele como benefício, tá? E faça ele valer a pena. Porque se você estragar tudo na sua janela de alimentação, babar o processo, né? Então, vamos ter consciência. Voltando aqui, o que comer, é isso aí. O que eu posso evitar? Então, o que você precisa tirar de vez da sua vida agora, né? Ou diminuir? Açúcar, principalmente açúcar refinado, refrigerante, bebida alcoólica e carboidratos ruins. Diminuir a quantidade. Se você quiser zerar, você zera, mas se você puder diminuir, já vai te ajudar muito no seu processo. Então, diminua o consumo desses alimentos, porque eles são ricos em açúcar. Isso vai fazer com que a sua glicose aumente e a sua insulina seja liberada, né? E se você não gasta esse monte de açúcar que você está consumindo, ele vai lá e vai ser estocado. E é estocado como gordura. Então, por isso que é fundamental você diminuir o consumo. Sim, você precisa diminuir. Eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui. O primeiro é não comer muito, né? Equilibrar a sua quantidade de comida e principalmente de carboidratos que você come à noite. Porque se você come muito e vai dormir, e logo após vai dormir,
Isso pode fazer com que ao longo prazo você engorde e o seu processo vai por água abaixo. Porque quando a gente come e vai dormir logo, isso aumenta, isso eleva a nossa glicemia. E ao longo prazo pode fazer com que haja um acúmulo de energia, né, de gordura no nosso corpo. O que acontece? O nosso corpo, ele tem um reloginho. Ele vai se preparando, vai escurecendo, né, vai anoitecendo, ele vai se preparando para fazer o processo da gente dormir bem, da gente ter uma noite boa de sono. E quando a gente come e vai logo dormir, em vez dele só ter um processo, ele tem que ter dois: o de fazer a digestão e o de dormir. Então, o nosso corpo ele se cansa, fazendo com que a gente tenha uma noite muito ruim de sono. Ou quando a gente já acorda cansado, a gente já acorda fadigado, a gente começa a ter insônia às vezes. Então isso prejudica muito. O que eu posso fazer, Aline? Comer no mínimo 3 horas antes de dormir. Se você dorme 10 horas da noite, jante, faz sua última refeição 7 horas da noite. Se você tem o hábito de dormir meia-noite, faça a sua refeição 9 horas da noite. No mínimo 3 horas antes de dormir. Para quê? Para fazer com que o seu corpo tenha tempo de fazer a digestão e você possa ter um sono melhor, um sono mais tranquilo. E se a gente dorme bem, o nosso corpo acorda bem e ele processa bem tudo que vai acontecer durante o dia. Segundo ponto é os benefícios do jejum intermitente. Ele tem vários benefícios, eu vou até colocar uma imagenzinha aqui para vocês verem sobre os benefícios, mas o principal é a autofagia. O que significa isso, Aline? A autofagia é o nosso corpo observa as células e se tiver alguma com algum problema, ele vai lá e come essa célula. O incrível é que muitos cânceres se transformam dessa maneira. O câncer é o quê? Crescimento desordenado de uma célula. Mas para começar a crescer, ela precisa apresentar algum problema. O jejum faz com que essas células sejam percebidas pelo organismo e sejam destruídas. Ou seja, pode ser que ao longo prazo se evite a aparição de câncer no organismo. É melhor prevenir, né? Se cuide. O ponto-chave da autofagia é exatamente essa. Se o nosso organismo ele percebe que tem alguma célula com alguma proteína, com alguma coisa dentro dela que não está certo, ele vai lá e destrói, come, faz com que essa célula seja fonte de energia para o nosso corpo. Isso é um dos benefícios do jejum, porque quando você passa mais de 16 horas de jejum, é isso que acontece, a autofagia. Então, para mim, esse é um dos benefícios maravilhosos que o jejum traz para nós, a autofagia. E quando você fica mais de 16 horas de jejum, entre 16 e 24 horas de jejum, o nosso corpo ele vai buscar fonte de energia. E onde ele pega essas fontes de energia? Na nossa gordurinha. As gorduras. Primeiro ele vai lá nas gorduras dos nossos órgãos, nas veias que já está entupida, né, cheia de gordura. Vai lá, depois lá na nossa gordura corporal. Por isso que o jejum, ele é tão importante. Por quê? Porque quando passa mais tempo, de 16, de 24 horas de jejum, ele vai buscando fonte de energia. E se você não está consumindo nenhuma fonte de energia, ele vai lá no seu estoque de energia, que são as gorduras. Então, por isso que o jejum funciona. E com o auxílio da sua alimentação saudável. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, comenta aqui o que você achou. Fala se você está gostando desse vídeo, se você quer que eu traga mais vídeos assim. E se inscreva aqui no canal para ele poder crescer. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que também está nesse processo de emagrecimento ou que precisa ser ativada a isso. Então, um grande beijo no coração e até a próxima!